Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Boa noite, iniciando mais um encontro Roberta de Neve e as 6 questões e hoje para a gente falar da parte de contratos. Pois é, a gente tinha um encontro de responsabilidade civil, só que eu não dei conta de fazer esse encontro, eu estava destruída. E aí eu pedi para o pessoal agendar esse encontro para amanhã às 15 horas, tá? Vamos ver como é que vai ser, se vai dar certo. Se der certo, amanhã às 15 horas. Professora, se eu não conseguir assistir, o que eu faço? Vai lá no meu canal depois e assiste, que essa aula vai estar bonitinha para vocês, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Um beijo, 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 beijo. Professora, a legislação que alterou a lei de registro público pode cair? Pode, inclusive caiu na prova anterior, questão relacionada ao nome, tá? Professora, cadê o Fred? Fred tá na cama dele e hoje quem tá solta aqui é a Amora. Vem cá, Amora, falar com o pessoal, vem. Vem, Amora. O pessoal sempre pergunta, cadê Moringa? Olha aqui, gente, quem apareceu para dar... Para, filha, se controla. Se controla, filha. Olha, mas... Olha quem apareceu para dar o ar da graça, para falar, oi, gente, vai ser o dia da aprovação. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu tô aqui com a minha mãe agora. Não é muito adepta às aulas online. Não gosta muito. Enfim. Beijo enorme para todo mundo que tá aí ao vivo acompanhando a gente. Tá? A história da Amora foi o seguinte, gente. Eu tava morando na casa dos meus pais e a Amora começou a frequentar a garagem da casa dos meus pais. Eu comecei a dar comida para ela e aí ela foi ficando e ela que me adotou e pronto, tá aqui comigo, é meu xodó. E, em homenagem à Amora, a minha caneca de hoje é uma caneca preta. Caneca de Amora. E é isso. Hoje a gente vai falar de contratos. Tá ao vivo mesmo? Pergunta a Lara Batista. Pois bem. Tem! A Amora veio dar sorte pro povo, com certeza. Então vamos, gente. Vamos começar a nossa aula? Vamos começar o nosso encontro, vamos falar sobre coisa boa, vamos conversar sobre nossas questões que a gente tem aqui. Vou deixar meu celular aqui para ficar vendo o chat de vocês, tá? E vamos começar nosso esqueminha, tá? Aqui tá um calor do inferno, mas graças a Deus eu tenho um ar-condicionado aqui dentro do escritório, porque senão eu tava morrendo queimada. Pois bem, vambora? Segue o bonde? A nossa vice-presidente da OABDF, a minha querida amiga Lenda Tariana, está nesse exato momento lanchando com o professor Rogério Dias na jantinha. Estão comendo jantinha, pedindo hot dog, estão indo para casa da nossa Lenda. E é um absurdo, né? E eu aqui trabalhando. Pois bem, mal sabe ela que já já é nós. Vou até pedir para ela mandar aqui uma boa prova para vocês. Lenda vai dar sorte para vocês. Deixa eu ver aqui se ela me atende para dar boa prova para vocês. Deixa eu ver se ela me atende. Vamos ver. Ela vai me atender não, gente. Ela não dá moral para secretária-geral adjunta, não. Viu? Não me atende. Botei aqui para ela me ligar. Mas então é isso. Vamos falar sobre a parte de contratos e alguns pontos que são cobrados. Eu quero que você observe
observe que sempre questão contextualizada. Então, não adianta você ficar decorando conceito, classificação, nada disso. Você precisa compreender questões práticas. Então, vamos começar nosso esquema aqui de contratos e vamos lá. Pois muito bem, segue o bonde. Algumas informações importantes, iniciais, que eu quero passar para vocês sobre contratos, que é bem aquela parte bem inicial mesmo, tá? Olha só. Aqui, vamos botar aqui, ó. Contratos. Aqui, a gente vai encontrar algumas informações. Veja que a primeira ideia é que quando você tem um contrato de adesão, o que é um contrato de adesão? É aquele que você tem as cláusulas previamente redigidas por uma das partes. Quando você tem um contrato de adesão e houver uma necessidade de interpretação desse contrato, essa interpretação deve ser mais favorável ao aderente. Então, se cair na sua prova que houve a necessidade de interpretação de um contrato e é um contrato de adesão, a gente vai observar que a interpretação deve ser mais favorável ao aderente, ok? Certo? Nesses contratos de adesão, também são nulas cláusulas que coloquem aí renúncia antecipada a direitos. Então, se eu pego um contrato de adesão e nesse contrato de adesão tem uma cláusula estipulando aí uma renúncia, o aderente já renuncia desde logo XYZ. Essa cláusula é nula. Isso pode cair na sua prova. Imagina o seguinte contexto. João vende o carro para Maria. E no contrato, o João já chega com as cláusulas previamente estabelecidas. E em uma das cláusulas consta a renúncia antecipada à possibilidade de discutir vício redibitório. Essa cláusula é nula, ok? Não é porque não se pode renunciar à possibilidade de discutir vício redibitório, não é isso. Essa cláusula é nula porque é um contrato de adesão e no contrato de adesão você não pode estabelecer cláusulas de renúncia antecipada. Essas cláusulas são nulas. Não invalida o contrato inteiro. É só aquela cláusula que é efetivamente nula, tá? Então vamos lá. Detalhe importante. Além disso, a gente tem que lembrar que dentro dos contratos prepondera a regra do consensualismo. Roberta, o que é esse consensualismo? O consensualismo é que os contratos são formados, preste atenção agora que isso aqui já caiu várias vezes, pela vontade das partes. Os contratos são formados categoricamente, vou botar mais aqui para baixo, pela vontade das partes. Então, eu não preciso, atenção agora, questão de prova, eu não preciso entregar a coisa, por exemplo, num contrato de compra e venda, para que o contrato se forme. A gente falou isso na aula de direito às coisas. Imagina que eu chego para você e vendo, sei lá, deixa eu pegar aqui, vou vender para você esse bonequinho. Eu vou vender, aliás, vou vender essa caneca para você, que eu ganhei da minha irmã. Vou vender essa caneca para você. Eu digo, aceita comprar a caneca? Aí você diz, sim, aceito. Eu digo, R$100.
Você me dá os R$100, eu ponho no bolso. Para que o contrato se forme, eu preciso te entregar a caneca? Não. O contrato ele é formado pela simples manifestação de vontade. Eu digo para você assim, aceita comprar a caneca? Você diz sim. Então, o contrato está efetivamente formado. O contrato se forma pela manifestação de vontade, de forma que eu não preciso entregar a coisa para que o contrato esteja efetivamente formado, ok? Então tá, agora vamos observar uma coisa aqui importante. Isso aqui é a regra. Pelo princípio do consensualismo, os contratos são formados pela manifestação de vontade. Eu digo sim, você diz sim, o contrato se forma. Só que existe uma exceção. A exceção são os chamados contratos reais. Esses contratos reais são formados pela tradição. Por quê? Porque meio que não faz sentido você fazer este contrato e não entregar a coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem de final de ano e aí eu digo assim, quero deixar o meu carro na sua casa. Vou deixar o meu carro na sua casa. Você pode tomar conta do carro? Isso é um contrato de depósito. Você pode tomar conta do carro? Aí você pega e fala, posso tomar conta do carro. Faz sentido esse contrato de depósito se formar sem a entrega do carro? Não. Do mesmo jeito, um contrato de empréstimo. Eu falo, me empresta R$100, aí você fala, sim, empresto. Se você não me entregar os R$100, não faz sentido o contrato se formar. Então, para esses contratos que a gente chama de contratos reais, eu digo a você aqui o exemplo. Por exemplo, contrato de depósito, contrato de empréstimo, tá? São exemplos de contratos que são contratos que se formam a partir da entrega da coisa, tá bom? Então, é a questão do consensualismo, ok? Também precisamos falar que, via de regra, existe um princípio chamado relatividade. Isso aqui já caiu na OAB várias vezes, atenção. Relatividade dos contratos, tá? O que significa a relatividade dos contratos? Os contratos somente produzem efeitos em relação às partes. Já já eu abro para você dar o print. Os contratos só produzem efeitos em relação às partes, contratante e contratado. Isso aqui é a regra. Só que eu te pergunto, será que existe alguma possibilidade do contrato produzir efeitos em relação a terceiros? O que você me diz? Existe a possibilidade do contrato produzir efeitos em relação a outras pessoas? Vamos aqui ao material. Obrigada, viu, Neide? Um beijo. Vamos lá, olha só. É possível de forma... Eu vou botar mais para cá até. Vou botar assim, ó. É possível, de forma excepcional, que o contrato possa atingir terceiros, tá? É uma possibilidade excepcional. Aqui, a gente tem três situações diferentes. Nós podemos mencionar aqui como excepcionalidades dessa possibilidade de atingir terceiros por meio de três situações. Estipulação em favor de terceiro, tá? Promessa de fato de terceiro e contrato com pessoa a declarar.
Contrato com pessoa a declarar. Eu vou consignar aqui no nosso material os artigos, mas eu vou te explicar como que isso pode ser cobrado em prova, tá? Então, olha só, estipulação em favor de terceiro vai estar, oh meu Deus, vai estar previsto nos artigos 436 a 438. A questão da estipulação em favor de terceiro. Professora, o que significa essa história de estipulação em favor de terceiro? O que é isso? Como que isso funciona? Imagina que você tem um contrato e você efetivamente estipula dentro desse contrato uma cláusula favorecendo um terceiro. Roberta, me dá um exemplo? Contrato de seguro de vida é o clássico exemplo, tá? Contrato de seguro de vida é o clássico exemplo, do sentido de que, imagina que eu vou ao banco, faço um contrato de seguro de vida e coloco lá que o meu contrato vai beneficiar os meus pais em caso de minha morte. Isso é uma estipulação em favor de terceiro. Pode isso? Pode. Pode. Claro que pode. Eu posso estipular uma cláusula que beneficie o terceiro. Pensa comigo, se eu faleço e aí os meus pais vão receber o seguro de vida, eles podem ajuizar uma ação contra o banco requerendo o pagamento do seguro de vida? Podem? Podem. Então, a banca pode te questionar nesse sentido. É possível que o terceiro beneficiado no contrato possa executar este contrato mesmo não sendo parte? Pode, porque existe um benefício a ser estipulado a favor dele. Por falar em contrato de seguro de vida, muito cuidado agora. Atenção, produção. Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para dizer que você precisa acordar. Larga de feiura e olha para mim agora. Por falar em contrato de seguro de vida, dica número 1. O STJ tem o entendimento de que não pode deixar contrato de seguro de vida beneficiando o amante. Ponto. Não pode isso, Arnaldo. Tá errado. Dica número 2. Suicídio e o contrato de seguro de vida. Suicídio e o contrato de seguro de vida. Roberta, se houver um suicídio, o banco paga o seguro de vida? Se você errar, eu arrebento sua cara. O contrato de seguro de vida não será pago aos beneficiários se o suicídio for cometido nos primeiros 2 anos de vigência do contrato. Ponto. Roberto, o suicídio foi cometido 3 anos depois da assinatura do contrato. Aí não tem problema. Vai pagar. Ok? Dica número 3. Bebeu para um caramba. Bebeu. Ficou chapado. Louco do pântano. Dirigiu, bateu o carro e morreu. Seguro de vida vai pagar? Vai. Bebeu, tomou lá a pinguinha, aí falou, eu sou o idiota, vou dirigir. Pai, puf, bateu o carro na árvore e morreu. O seguro de vida paga? Paga. O seguro do carro não paga. O seguro do carro não vai pagar o conserto, não. Porque estava em embriagation. Salvo se
comprovar que o acidente aconteceu independentemente da embriaguez. Tomou nota nessas dicas? Pois muito bem. Curte agora aqui. Promessa de fato de terceiro. A promessa de fato de terceiro consta no 439 e 440. É também muito simples. É muito simples. O que a gente tem aqui na promessa de fato de terceiro? É você celebrar um contrato prometendo algo que será feito por um terceiro. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai. Por quê? Porque, veja, imagina o meu exemplo de sempre, que todo mundo já tá de saco cheio do meu exemplo. Mas imagina que eu tenho uma empresa de festa. E você tá procurando uma empresa para organizar a festa do seu casamento. E eu pego e digo, se você me contratar, eu prometo que vai tocar Ivete Sangalo. Eu só lembro da Ivete, gente. E aí vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que... Aí beleza, você já pagou pra mim, tá lá super empolgado, chuchu, beleza. Ivete nem sabe que eu existo. Ivete nem sabe que Roberta existe. Aí chega no dia da sua festa, Ivete não aparece. E aí? E aí, produção? Como é que fica? E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Ivete não veio, se fuder. Não, presta atenção. Quem promete fato de terceiro responde pelos danos se o terceiro não topar o que você prometeu. Já caiu no exame de ordem uma questão assim, e o carinha e prometeu que o primo, não sei das quantas, ia dar uma entrevista lá na rádio, e aí no final das contas o cara não foi. Quem promete fato de terceiro e o terceiro não cumpre é que vai responder. E é isso. E vai rolar processo, vai rolar indenização. E o contrato com... Agora, se você me contrata, eu ligo pra Ivete e digo, Ivete, amiga, seguinte é esse, você vai tocar num casamento dia tal, hein? Aí ela fala, pô, beleza, Roberta, top, tô dentro, vai rolar a festa, vai rolar. Aí ela pega e não vai. Aí o problema é dela. Ela que vai responder, porque ela prometeu que ia. Entendeu? Então vamos lá. Se liga no esquema. Contrato com pessoa a declarar, já está um pouquinho mais adiante, no artigo 467 a 471 do Código Civil, tá? E o contrato com pessoa a declarar, ele é um contrato, é simples entender, tá? É bastante simples, mas você precisa verificar o seguinte, eu estou celebrando um contrato que será feito com alguém que será declarado por outra pessoa. Exemplo, eu quero fazer uma doação de uma quantia, vamos lá, eu quero doar 200 mil reais para uma entidade que ajude pessoas que cuidam de animais da rua, de animais abandonados. Eu quero fazer essa doação, só que eu não conheço nenhuma entidade. E aí eu chego para o Saulo, que está aqui no Saulo Sarmento, que está aqui no chat, e ele fala assim, Roberta, eu conheço. Aí eu falo, então eu vou fazer uma doação para a entidade que você indicar. Veja que eu estou fazendo um contrato de doação com uma pessoa que será declarada pelo Saulo, ok? Isso é contrato com pessoa a declarar, tá bom? Então, é isso. Veja o seguinte, a gente falou aqui da questão dos contratos de adesão, do consensualismo, da relatividade dos contratos. Agora eu quero que você perceba
que existe ainda uma outra ideia sobre contrato. Mas agora já dá o print nessa tela aí, que essa tela já fechou. Deu o print? Vamos lá. Existe uma questão que também é uma questão até de princípio dos contratos, mas que pode cair na sua prova, que é a questão da obrigatoriedade dos contratos. O que significa isso? Significa dizer que contratou, vai ter que cumprir. Fez o contrato, vai ter que cumprir. Ponto. Só que a minha pergunta é, essa obrigatoriedade é absoluta? Essa obrigatoriedade é absoluta? Sim ou não? Veja, já foi, né? Já foi. Já foi. É a questão do pacta sunt servanda mesmo. Mas, na verdade, essa obrigatoriedade não é absoluta. Nós podemos encontrar aqui, pessoal, nós podemos encontrar aqui claramente exceções. Exceções no sentido de que não precisa cumprir o contrato. Nós temos duas exceções. Atenção agora. Nós temos duas exceções. Exceções nas quais o contrato não precisa ser cumprido. Quando acontecer o fortuito ou força maior, e aqui eu tenho uma dica de categoria para você, tá? Ou quando se tratar de um caso de onerosidade excessiva, tá? Onerosidade excessiva. Então, gente, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte: o fortuito ou força maior são aquelas situações que não dependem da vontade humana. Imagina você, presta atenção agora que isso aqui é de OAB, tá? Imagina você que o João vendeu o carro dele para Maria. Ele vendeu o carro dele para Maria. A Maria já até pagou a remuneração lá, pagou o preço, tá? A Maria já até pagou o preço, beleza? O João falou, Maria, como você já pagou, a gente quer fazer aqui a entrega no dia 10. Imagina que hoje é dia 5. Então, a gente tem aqui, ó. Vou botar aqui. Imagina aqui que eles celebraram um contrato hoje, dia 5, e a entrega do carro será feita no dia 10. Tá? No dia 10. Tudo bem? No dia 10, então, vai acontecer o que a gente chama de... A professora não está sabendo mais escrever. De tradição, tá? O que nós chamamos de tradição. Imagina você... Gente, atenção agora, porque isso aqui sempre cai em prova. Imagina você que no dia 6, portanto, antes da tradição, bateu em cima do carro um raio, e o raio, você não tem a menor dúvida, né? É um fortuito. É uma força maior, um evento da natureza e não tem nada a ver. Bateu um raio em cima do carro e o carro destruiu. Nesse caso, o João teve culpa pela perda do carro? Não, não teve, professora. Ele não teve culpa pela perda do carro. Então, o que a gente faz?
desfaz o contrato. Nesse caso, como não teve culpa do João, ele não vai ser obrigado a cumprir esse contrato. Ele não pode ser obrigado a cumprir este contrato. Tá? Não tem como ele ser obrigado a cumprir este contrato. É injusto com ele. Tudo bem? Agora. Imagina que no dia 10, quem fez questão de prova da OAB vai lembrar que isso aqui é recorrente de prova. Agora, imagina que no dia 10 ele ficou de entregar e ele falou, não vou entregar não, porque eu vou fazer uma viagem, dia 12, dia 13, quando eu voltar dessa viagem eu entrego. Não vai dar nada não, 2 dias de atraso, ninguém vai morrer, tudo bem. Mas imagina você que se o carro aqui se perde, qual vai ser a saída? Muito grosso esse pincel. Qual vai ser a saída? Resolve-se a obrigação. Ou seja, o João devolve o dinheiro para Maria e fica elas por elas. Tipo, só deu ruim aqui. Agora, se no dia 12, a tradição era para ter sido feita dia 10 e ele não fez porque ele não quis. Tá? No dia 12, tá lá o carro e cai um raio em cima do carro. Cai um raio em cima do carro. Nesse caso, embora o João não tenha culpa no ocorrido e decorra de um fortuito ou força maior, como ao tempo do fortuito ele já estava inadimplente, o João, neste caso, responde pelo valor do carro, que é o equivalente, mais todos os danos que ocasionar para a Maria. Isso aqui é uma regra categórica, tá? Artigo 399. O devedor não vai responder pela perda da coisa antes da tradição. Mas se a perda da coisa aconteceu depois da tradição, ainda que sem sua culpa, ele responde. Isso vive caindo em prova da OAB. Vive. Então, muito cuidado com a questão da obrigatoriedade dos contratos e a questão do fortuito ou força maior. Agora, em relação à questão da onerosidade excessiva, a gente ainda vai observar aqui que a onerosidade vai acontecer quando houver um desequilíbrio no contrato. Aqui nós temos 2 artigos. O artigo 317 e o artigo 478, que também vive caindo em prova. Quando houver um desequilíbrio no contrato, tá? Um desequilíbrio no contrato. Muito mal feita essa minha balança, mas é o que tem para janta. Quando houver um desequilíbrio no contrato, primeiro, por um acontecimento imprevisível, tá? Porque a onerosidade excessiva, ela gera esse desequilíbrio pelo imprevisível. A grande sacada é o imprevisível. Se acontecer isso, primeiro, a gente vai ter a questão da tentativa do juiz promover a revisão do contrato, tá? Então, quando por motivos imprevisíveis sobrevier uma desproporção entre o valor da prestação devida e o momento da execução, o juiz vai poder corrigir, tentando reequilibrar o contrato. Agora, pode acontecer de não ser possível isso, e aí, nesses contratos, quando houver essa questão, a gente vai ter que acabar com o contrato. Entendeu? A gente vai ter que acabar com o contrato. Então, primeiro, nesses casos, a gente tenta a revisão do contrato. Se não for possível, a resolução do contrato, ou seja, o desfazimento do contrato. Então, isso é
a questão da onerosidade excessiva, tá bom? Muito cuidado, é um tema interessante. Por exemplo, a pandemia que aconteceu, fechou comércio, aconteceu um monte de coisa, pode ser considerado um fato imprevisível e que tenha gerado um desequilíbrio nas relações contratuais, nos contratos de execução continuada, que são aqueles contratos que se prolongam no tempo, e aí pode ter gerado, sim, gente, tá tão quente que o ar não tá gelando, vocês acreditam? E aí pode ser que seja o caso, efetivamente, de revisão do contrato, para restabelecer, por exemplo, nos contratos de aluguel, né? Nos contratos aí de financiamentos, enfim, várias situações que precisou ter uma revisão contratual para o restabelecimento do equilíbrio contratual, tá bom? Então, eu quero que você dê o print nessa tela aí agora. E a gente vai continuar, tem muita coisa para falar. Deu o print? Amora só no soninho. Vambora, vambora. Olha só. Quando a gente vai fazer um contrato, vamos falar aqui, ó, da formação do contrato. Isso aqui também caiu em prova já. Formação do contrato. Já falei para você que, via de regra, os contratos são formados por meio da manifestação de vontade, tá? Por meio da manifestação de vontade. Pessoal, fala aí para mim no chat quem vai fazer a segunda fase em direito civil. Fala aí para mim. Então vamos lá. A formação do contrato acontece pela manifestação de vontade. Só que a gente pode observar nessa caminhada que nós vamos ter um momento de negociações prévias, tá? Negociações prévias, que as partes estão lá debatendo, pipipi, popopó. Essa fase de negociação prévia não cai na UAB, esse nome, mas eu vou te dar só a título de curiosidade. É chamada de fase de pontuação, tá? Fase de pontuação. Então, vamos lá. Dessas negociações prévias, a gente vai observar que pode ser que depois disso saia aí um fenômeno chamado proposta. É com a proposta que a gente começa a pensar em contrato. Então, presta atenção que isso aqui caiu em prova, presta atenção agora. Enquanto você está na fase das negociações prévias, nos debates, em tudo mais, não existe responsabilidade contratual. Se nas negociações prévias a gente tem uma situação de dano a alguém, se você está lá na fase de negociação prévia e uma parte causou um prejuízo à outra, a responsabilidade aqui é extracontratual. Por quê? Porque ainda não existe contrato. Extracontratual. Porque ainda não existe contrato. E o prazo para reclamar a responsabilidade extracontratual, que a gente já sabe, é de quê? 3 anos. Então, cautela, doutores. Se cai na sua prova que João e Maria estão em negociações prévias para fazer um contrato de
compra e venda, e no final das contas o João sacaneia a Maria, não dá continuidade, etc., e a Maria perde negócios porque ele não deu continuidade a essas tratativas, a responsabilidade é extracontratual. Não é contratual porque não tem contrato ainda. A parte contratual só começa com a proposta. E a proposta, gente, ela tem que ser uma coisa muito séria. Por quê? Porque a proposta vincula o proponente. A gente chama a proposta de policitação, tá? A gente chama a proposta de policitação. O policitante, o proponente, faz a proposta. Quando ele faz a proposta, o que acontece? Vai para o momento de aceitação. Vai para o momento de aceitação. Quando vai para o momento de aceitação, a gente vai observar que é a chamada oblação. Esse nome não cai em prova, tá? Mas vai que. Vou deixar aqui registrado porque vai que. Quando você fala de aceitação e você fala de proposta, isso aqui já é questão contratual. Isso aqui, já daqui para frente, é contrato. Daqui para frente, a gente tem responsabilidade civil contratual. Então, se você faz uma proposta e você não cumpre essa proposta, a proposta vincula o proponente, ele tem que cumprir a proposta. Se ele não cumpre a proposta, a responsabilidade civil é contratual. E qual que é o prazo da responsabilidade civil contratual? 10 anos. Você não vai dar uma de doido e esquecer isso aqui. Você não vai fazer isso com a prof, senão a prof mata você, tá bom? Responsabilidade civil contratual, o prazo é de 10 anos, ok? Prazo de 10 anos, tá? Tudo bem? Então, vamos ver se a nossa gloriosa lenda tariana atende a gente para mandar um oi para vocês aqui. Vamos ver. Que ela mandou mensagem, vi agora. Cadê que não atende? Não atende, gente. Oh, meu Deus. É doida. Disse que tá tentando atender. Ô, minha filha. Oi. Tem 270 alunos esperando você dar a boa prova para eles da OAB domingo. Espera aí que eu vou virar você para eles aqui. Ela se arrumando, gente. Ah, fala com eles. Oi, gente. Eu não acredito que a Alberto fez isso. Quase que ela me pega pelado em casa, gente. Boa prova para vocês, gente. Todo mundo preparado, afinadíssimo e afiadíssimo. Todo mundo. Roberto, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo. Dá boa prova para eles. Mostra como você é. Peraí. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Já tá aparecendo há muito tempo. Gente, não tem erro. Aprovação é questão de dedicação, de tempo, de perseverança e de você acreditar que vai dar certo. Então, lá na hora, inspira, respira, você vai dar o seu melhor e vai dar tudo certo. E nós aqui no DF vamos entregar a carteirinha para vocês em nome de Jesus. É ou não é, Roberta? Com certeza. Boa prova para vocês, gente. E eu tô sabendo que vocês estão aí comendo, né? Lanchando enquanto eu tô trabalhando. Ridículo. Pode eu ter aqui para fazer uma apelação que eu tenho que fazer. Oh, Deus. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.
Pronto, já estão abençoados pela vice-presidente da OAB-DF. Agora é só correr para abraço, né, gente? Agora é só correr para abraço. Não tem como a pessoa, né, agora não ser aprovado. É isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa matéria, vamos continuar falando aqui da parte de contratos. Então, o que acontece? Formou o contrato pela manifestação de vontade, aquele que fez a proposta vai ter que cumprir e não tem conversa fiada. Vai ter que cumprir, tá bom? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Então, show de bola. Aí, eu quero que você lembre que o STJ assentou o entendimento de que o prazo prescricional para você discutir a responsabilidade contratual quando houver, né, pelo descumprimento do contrato, uma questão de dano, o prazo é de 10 anos, certo? Pois muito bem. Agora, eu quero dar o print nessa tela. Dá o print nessa tela. Agora, eu quero conversar com vocês sobre um outro tema que também é muito cobrado em prova, que é a questão das nossas garantias contratuais. Quando a gente celebra contrato, e aqui eu peço a você que esqueça um pouquinho a questão de Código de Defesa do Consumidor. Aqui a gente está falando de Código Civil, tá? Código Civil. Então, nessa pegada, a gente vai observar o quê? Vamos observar o quê? Quando você celebra um contrato, por exemplo, eu vendo meu carro para você, ou eu estou, como é que fala, diante de uma doação não, pode ser uma doação com encargo, ou alguma coisa do tipo. A gente pode estipular garantias contratuais. Essas garantias podem ser de duas formas. Eu posso, pela minha vontade, estipular garantias contratuais pela minha própria vontade, e aí são as chamadas garantias consensuais. A parte, né, cria a garantia, ela faz a garantia, ela define a garantia. Essa garantia definida pelas partes não tem nada a ver com o nosso estudo aqui agora, porque são feitas pelas partes mesmo, tá? E a gente tem as garantias, que são as garantias legais. São essas garantias legais que interessam pra gente aqui agora. Essas garantias legais, pessoal, que interessam pra gente agora, são garantias que são automáticas. Olha que interessante isso. São automáticas, ou seja, eu não preciso nem fazer esforço para prever essa garantia, tá? Preciso nem fazer esforço para prever essa garantia. Não preciso. São garantias automáticas, implícitas, não preciso nem fazer cláusula para colocá-las. Presente sempre nos contratos comutativos onerosos, e também na doação onerosa, que é a doação com encargo. Então, atenção, são cláusulas aqui, são cláusulas automáticas e implícitas que são previstas nos contratos comutativos onerosos, exemplo, compra e venda. Comutativo é aquele contrato, para de desânimo, reage. Comutativo é aquele contrato que você tem certeza das prestações, por exemplo, compra e venda. Eu vou vender o carro para você. Você tem certeza do que você vai pagar e certeza do que você vai levar. Isso é um contrato comutativo oneroso. E na doação com encargo. Por quê? Na doação com encargo, que chama-se, né, de doação onerosa, vai ficar também disponível, Jeane. Doação onerosa,
Você tem uma situação de te dou a casa para que você institua uma creche? Isso é uma doação com encargo. A doação pura é, te dou a casa, vai ser feliz, te dou essa casa. Aí é uma doação pura, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora, a cavalo dado não se olha os dentes, né? Então, na doação pura, não tem essa garantia. Mas na doação com encargo, tem. Porque você tem que viabilizar a pessoa que vai cumprir o encargo. Professora, quais são essas garantias legais? Nós temos 2 garantias legais que você lembra muito bem delas e eu não sei, mas eu tô sentindo uma coisa estranha. Tá? Nós temos a garantia denominada vício redibitório. Quem tá fazendo questão de prova vai lembrar disso aí, tá? Vai lembrar disso aí. E nós temos a evicção. Então, nós temos essas 2 garantias legais. Nós temos o vício redibitório e nós temos a evicção. O vício redibitório é aquele vício oculto na coisa. Quem é que lembra? Vício redibitório é aquele vício oculto na coisa, né? Ele é oculto na coisa, vou até colocar aqui, ó. Ele é aquele vício oculto na coisa. E esse vício, ele pode tornar a coisa imprópria. Presta atenção agora. Pode tornar a coisa imprópria ao fim a que se destina, do tipo, eu tenho um carro e o carro deu um problema no motor e agora o carro não liga mais. Ou seja, tornou-se impróprio ao fim a que se destina. Ele não vai funcionar mais. Ou pode diminuir o seu valor. Ou pode diminuir o seu valor. Quando isso acontece, o adquirente do bem, ele pode, atenção agora, ele pode movimentar uma ação. Veja, se a coisa se tornou imprópria ao fim a que se destina, você vai observar que vai caber a chamada ação redibitória. Ação redibitória. Roberto, o que quer dizer redibir? Redibir significa desfazer. Redibir significa desfazer. Ação redibitória para desfazer. Eu devolvo o carro quebrado que você me vendeu e você me devolve o meu dinheiro. Mas se o vício apenas diminui o valor do bem, por exemplo, o carro está com um probleminha básico só no, vamos dizer aqui, no ar-condicionado, mas você mora num lugar extremamente frio, você não vai usar esse ar-condicionado. Mas é óbvio que o carro já não tem o mesmo valor que teria se o carro estivesse com o ar-condicionado funcionando. Então, você vai pedir o quê? Vai pedir o quê? Abatimento no preço, que é a chamada ação estimatória. Porque você vai querer, na verdade, no primeiro caso, você vai querer o quê? Desfazer o negócio. E no segundo caso, você vai pedir o abatimento no preço. Ficou claro até aqui? Agora, você comprou um carro que tá com problema no ar-condicionado e ele realmente funciona. Ele funciona e tá tudo certo. Só que você é obrigado a ficar com esse carro com ar-condicionado sem funcionar?
Ainda que você não vá usar nunca o ar-condicionado? Não, você não é obrigado a ficar com o carro desse jeito. Então, quando o vício diminui o valor, você tem a opção de redimir ou pedir o abatimento no preço. Veja que se cair na sua prova que quando o valor é menor do bem por conta de um vício oculto que apenas diminui o valor, é um vício parcial, você não é obrigado a ficar com o bem, você não é obrigado a ajuizar uma ação estimatória. E a ação estimatória também é chamada de quanti minores. Não vi a banca usando esse nome ainda, mas vai que, né? Essas ações, de fato, possuem prazo. Essas ações possuem prazo. Qual que é o prazo que você tem para discutir uma ação redibitória ou uma ação estimatória? O prazo está lá no 445 do Código Civil. Qual que é o prazo que você tem? O prazo será de 30 dias. Aliás, eu vou botar aqui, ó. Assim, ó. Vou botar assim, ó. Porque a gente pode dividir aqui em sendo o bem móvel ou imóvel. Em sendo o bem móvel, a gente vai contar 30 dias da entrega do bem. 30 dias contados da entrega do bem. E se o bem for imóvel, 1 ano contado da entrega do imóvel. Se o vício for muito, muito oculto, porque a gente sabe que existem vícios que são muito, muito ocultos, né? Existem vícios que são muito, muito ocultos. Para esses casos de vícios muito ocultos, você aumenta para 180 dias para a ciência do vício. Caiu uma questão na prova da questão dos cupins, né? A mulher vendeu uma mesa que estava infestada de cupins. Aí, nessa oportunidade, a mesa infestada de cupins, ela descobriu 45 dias depois da entrega e a banca queria saber se estava no prazo. Ora, o cupim, ele é um vício muito, muito oculto. Tá dentro do prazo de 180 dias para ter ciência? Tá. Quando você tem a ciência, em 180 dias, você tem 30 dias para ajuizar a ação. Tá? E se for imóvel, a gente aumenta aqui para mais 1 ano, para que dê tempo de você ter a ciência. Tendo a ciência, você vai observar ali a questão tranquila de mais 1 ano para ajuizar a ação. Lembrando que este prazo aqui é um prazo de que não podemos esquecer, decadência, tá? É um prazo de decadência. Tudo bem? Fechou? Lindo, lindo, maravigold. Prazo de decadência. Agora vamos lá. Quando o adquirente que comprou o bem vai discutir essa questão aqui do vício redibitório, falando, olha, eu tô indignado, de quê? Comprei o carro, o motor do carro não funciona, tô puto aqui. O que ele vai cobrar do vendedor, do alienante? O que ele cobra? Ele vai cobrar, gente, o quê? Vamos lá. Se o alienante, presta atenção agora que essa informação é categoria. Se o alienante sabia do vício e se o alienante não sabia do vício. Se ele não sabia do vício, o que ele vai poder cobrar?
A pessoa que vendeu não sabia do vício. Essa pessoa responde pelo vício redibitório? Responde. Responde. Roberto, o que significa responder pelo vício redibitório? Significa dizer que você vai, né, ter que me devolver meu dinheiro, por exemplo. Agora, se ele sabia, responde pelo vício redibitório mais perdas e danos. Responde pelo vício redibitório mais perdas e danos. Ok? Show de bola. Roberta, e a evicção? A evicção vai acontecer numa simples historinha. Presta atenção na historinha que eu vou te contar. A evicção acontece quando quem vendeu o bem não poderia ter vendido porque não era o dono. E quem comprou o bem perde o bem para o verdadeiro proprietário. Imagina você que, vamos desenhar aqui. Vou botar aqui, ó. É a perda do bem. Essa perda pode ser judicial ou administrativa para o verdadeiro proprietário. Aqui a gente vai ter umas figuras bem específicas, porque veja só, imagina que Maria vendeu o carro para o João, tá? Maria, então, portanto, é vendedora, João, comprador. Tempos depois dessa venda, tá lá o João dirigindo o carro feliz da vida, e o José ajuiza uma ação contra o João, requerendo a entrega do carro. Tá? Ele ajuiza uma ação contra o João, requerendo a entrega do carro. Vocês estão entendendo? Aí o João vai fazer a defesa dele, óbvio, porque ele não é idiota. Ele vai fazer a defesa dele e vai dizer assim: juiz, esse carro é meu porque eu comprei da Maria. Esse carro é meu porque eu comprei da Maria. Aí ele vai falar que comprou o carro da Maria, mas e se o juiz não se convencer dessa compra? Se o juiz falar, não, o carro é da Maria mesmo, e aí você agora perde aqui o carro para o verdadeiro proprietário. E aí? Como é que fica essa história? Ele vai ficar chupando o dedo? Ele não vai ficar chupando o dedo. Ele não vai ficar chupando o dedo. Ele vai falar, olha, eu quero minha indenização. Como que ele vai fazer a indenização? Ele pode, dentro do mesmo processo do José contra o João, ele pode denunciar a Lídia a Maria. Tá vendo aqui? Ele pode falar, juiz, eu vou fazer de tudo para defender que o carro é meu, mas se eu perder, condene essa infeliz, essa desgraçada dessa Maria que me vendeu o carro, a me pagar aqui todo o prejuízo que eu tive. Ela vai devolver o valor, que eu paguei, ela vai me dar as perdas e danos, tá? Ela vai me dar as perdas e danos, e eu vou cobrar tudo que eu tive de prejuízo em relação a isso. Vou cobrar tudo que eu tive de prejuízo em relação a isso. Tá entendendo? Pois muito que bem. Ou ele pode esperar essa demanda terminar. Isso aqui é a denunciação da lide, hein? Processo civil, intervenção de terceiro. Ou ele pode esperar essa demanda terminar. E quando essa demanda terminar, ele ajuiza uma ação contra a Maria. Ele ajuiza uma ação autônoma contra a Maria, cobrando
tudo ali que a Maria tem para pagar. Então, aqui vai ser uma demanda autônoma do João contra a Maria, para discutir a evicção. E aí ele vai cobrar todos os danos que a Maria eventualmente tenha causado a ele. Aqui essas pessoas recebem os nominhos diferentes, tá? Você tem a Maria vendedora, que a gente chama de alienante, alienante. Você tem o João, que comprou, que é chamado de evicto. E o proprietário, que é o José, que é chamado de evictor. Ok? Evictor. Então, são essas figuras aí, certo? Dá o print nessa tela, que a gente vai aqui observar agora um resumo bem rápido e básico dessa parte aqui, que é uma parte bastante cobrada em prova. Então, eu quero que você olhe para a tela agora junto comigo aqui. Eu vou estar junto com você aqui. Vou pegar uma marca verde aqui, mas eu vou estar junto com você aqui agora falando essa parte. Veja aqui, então, nos contratos de... volta. Nos contratos comutativos onerosos e também na doação com encargo, que é comumente chamada de doação onerosa. Eu não gosto desse termo porque a doação ela não é onerosa, mas enfim, né? É a doação com encargo. Nesses contratos nós temos garantias legais implícitas e automáticas. Quer dizer, eu não preciso ter cláusula prevendo, ela é automática, ela é implícita nesses contratos. As garantias legais são vício redibitório e evicção. O vício redibitório, como eu mencionei para você, é o vício oculto que pode tornar a coisa imprópria ao fim a que se destina ou diminuir-lhe o valor. Quando se torna imprópria ao fim a que se destina, a modalidade, a demanda edilícia, é chamada de ação redibitória. Redibir significa desfazer. Então, o pedido da ação redibitória é o desfazimento do contrato. Eu te devolvo o seu dinheiro, você me devolve o bem. Ponto. Quando o vício oculto apenas diminui o valor do bem, não tornando-o obrigatoriamente impróprio ao fim a que se destina, você pode pedir o abatimento no preço por meio da ação estimatória, também carinhosamente chamada de quanti minores. Essas ações edilícias estão sujeitas a um prazo decadencial. Você sabe que prazo decadencial é muito grave, perdeu, passou, já era, acabou, perdeu o próprio direito. Aqui a gente não confunde com coisa de CDC. Estamos no mundo do direito civil. Roberta que vendeu o carro para Maria. Roberta que vendeu o bem para Maria. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala do prazo para as ações edilícias, nós temos, se o bem for móvel, 30 dias contados da entrega. Se o bem for imóvel, 1 ano contado da entrega. Quando você tem um vício muito oculto, e quem vai verificar se esse vício é um vício demasiadamente oculto é o juiz no caso concreto, você tem o aumento, no caso de bem imóvel, para 180 dias, para que haja a ciência do vício, a manifestação do vício. Havendo a ciência, conta 30 dias para demanda edilícia. Quando se trata de imóvel, você tem o acréscimo de 1 ano para a ciência. Tomou ciência do vício, o vício se manifestou, exemplo, uma infiltração, e se manifestou, você tem ali o prazo de 1 ano para a ação edilícia. Lembrando que o alienante sempre responde pelo vício redibitório. A diferença é que, se ele sabia do vício redibitório e ainda assim passou o bem para frente, além de responder pelo vício redibitório, ele responde por perdas e danos. Se ele não sabia, ele responde só pelo vício redibitório. Prof, o que significa dizer que ele responde só pelo vício redibitório? Que ele vai ter que devolver o valor acrescido dos gastos extras que o adquirente teve em virtude dessa alienação. Não esqueça
que em se tratando de vícios em animais, a gente lembra da regra do 445, parágrafo 2º. Os costumes locais podem reger essas soluções, essas demandas, os prazos para essas demandas edilícias, ok? Agora, a evicção, também uma garantia legal, é na verdade uma garantia, enquanto o vício redibitório é uma garantia material inserida na coisa, a evicção é uma garantia jurídica, que faz com que você que adquiriu o bem permaneça com o bem, tenha o direito de permanecer com o bem. E se alguma coisa impedir essa permanência, você vai poder demandar judicialmente o alienante. Na verdade, a evicção é a perda judicial ou administrativa do bem por parte do adquirente em relação ao verdadeiro proprietário. Por que isso? Porque no final das contas, quem vendeu não poderia ter vendido e quem comprou perde o bem para o verdadeiro proprietário. A gente vai ter a figura do alienante, que é quem vendeu, do evicto, que é quem comprou e se ferrou porque perdeu o bem, e o evictor, que é o verdadeiro proprietário. Geralmente a perda é judicial, embora possa ser administrativa, é judicial. O evictor ajuiza a ação contra o evicto vai fazer a defesa dele tentando provar que realmente ele é o dono da coisa. Mas se ele perde, ele se volta contra o alienante. E ele pode se voltar contra o alienante dentro da própria ação, tá aqui, ó. E aí vai acontecer a intervenção de terceiro lá do processo civil, chamada denunciação da lide, mas a gente sabe que a regra categórica é que não há denunciação da lide obrigatória, ou o evicto pode esperar o processo movido contra ele terminar, transitar em julgado e começar a demanda do próprio evicto contra o alienante. Uma demanda apartada, separada, ok? Lembrando que não corre prazo prescricional na pendência de ação de evicção, porque você não sabe ainda se você vai perder. Fechou? Print categoria na tela. Olha o esquema que a gente montou agora do coração. E segue o bonde, né, produção? Segue o bonde aqui, bonitinho, bonitinho para você. Vamos lá. Gente, olha aqui. Quero conversar com vocês ainda algumas dicas, tá? Algumas dicas de prova. Vamos lá. Dica número 1. Dica número 1. Vamos colocar aqui. O pai. Vou dar o exemplo com o pai, mas pode ser a mãe também, tá? Vamos lá. O pai pode vender o bem para o filho? O que você me diz? Então, vamos lá. Olha aqui o nosso desenho. Vamos aqui para a nossa dica. Então, olha só. Nossa próxima dica é: o pai ou a mãe pode vender o carro para o filho? Ou vender um bem para o filho? Isso aqui agora é realmente cereja de bolo. O que é a cereja do bolo? O que mais importa é a cereja e não o bolo, né? O pai pode vender o carro para o filho? Pode. O pai pode doar o carro para o filho? Pode. Os cachorros quebrando o pau. O pai pode trocar o carro dele com o carro do filho? Pode. A resposta é sim para tudo, mas nós vamos ter artigos diferentes, consequências diferentes. Então, vamos para a primeira situação. O pai pode... O pai pode... Esse desenho não vai ficar dos mais maravigold, não, mas tá tudo bem. O pai pode simplesmente vender o bem para o filho? Vender? Pode. Ele pode doar o bem para o filho? Pode. Ele pode fazer uma troca, que também chamamos de permuta, com o bem do filho? Pode.
A questão é que nós vamos ter 3 situações diferentes. Preste atenção agora. Se ele vende, é um caso. Se ele doa, é outro caso. Se ele troca, é outro caso. Tá vendo? Se o pai vende o carro para o filho, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a venda de ascendente para descendente. A gente aplica o artigo 496 do Código Civil. O 496 diz que o ascendente, quando for alienar o bem para o descendente, deve ter o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. A gente tem aqui a dicção do artigo 496, ok? Salvo se o regime for o da separação obrigatória, e não precisa do consentimento do cônjuge do alienante. Roberta, e se ele não der este consentimento aqui? Muito grossa essa caneta. Se ele não der o consentimento, se ele falar, não vou dar o consentimento, os demais descendentes ou o cônjuge do alienante, a alienação é anulável. E o que eu já te ensinei? Quando um artigo trouxer um caso de anulabilidade e não prescrever o prazo, a gente vai aplicar o prazo de 2 anos estampado no artigo 179 do Código Civil. Anulabilidade, não é nulidade, é anulabilidade, ok? No prazo de 2 anos. A doação já vem ali no artigo 544 do Código Civil. O pai pode doar o bem para o filho? O ascendente pode doar o bem para o filho? Pode. O ascendente de boa pode doar. E nesse caso, não precisa consentimento de ninguém. Não precisa consentimento de ninguém. Roberta, não precisa de consentimento para doar, mas precisa para venda? Para doar, não precisa, porque já tem de forma automática uma consequência chamada colação. Quando da morte daquele ascendente, abertura do inventário, aquele herdeiro descendente que recebeu o bem em vida deverá fazer alô Loreno Campos, alô Aragonê, alô Geilza, alô juiz, diga aí, excelência, eu tenho que contar para você nesse processo que eu já recebi em vida o bem X no valor X. Então, a gente vai fazer o abatimento. Isso é colacionar, isso é informar no inventário. Se ele não fizer isso, ele responde a pena de sonegados. O que é isso? Ele vai responder por sonegar o bem. O que é essa pena de sonegado? Sonegado. Ele vai perder o valor do bem em razão da omissão dele. Tudo bem? Professora, tem como liberar dessa colação? Tem, se o ascendente, no ato da liberalidade, estipular expressamente que aquele valor vai sair da parte disponível que ele tem. Aí tá liberado. Professora, fiz a doação para o neto, precisa colacionar? Na verdade, se tem filhos vivos e ele faz a doação para o neto, não entra nesse caso aqui da necessidade de colação, porque ele não estava na linha de frente do recebimento da herança naquela situação. Troca ou permuta. Na troca ou permuta, a gente entra no artigo 533 do Código Civil. E o 533 deixa claro que, na verdade, aplicam-se as regras de compra e venda para troca ou permuta no que couber. Então, quer dizer que eu preciso do consentimento dos demais descendentes e do cônjuge ou companheiro do alienante para trocar? Não necessariamente. Depende. Olha o que a gente vai observar. Na troca ou permuta,
Se os valores dos bens trocados forem iguais, não precisa anuência de ninguém. Agora, se os valores forem desiguais, eu aplico a mesma regra do 496. A mesma regra do 496 do Código Civil. E essa regra é muito clara, Arnaldo. Eu preciso do consentimento dos demais descendentes e do cônjuge sob pena de anulabilidade no prazo de 2 anos de decadência. Não esqueça que para anular, o prazo é sempre de decadência. Print categoria na tela, se liga, vamos lá. Top, né? Top, top. Top, top. Printou? Vamos seguir o bonde? Mais uma dica para você. Mais uma dica interessante para você. Essa dica também é muito importante. É uma dica prevista no artigo 504 do Código Civil. Esse artigo, gente, é um artigo que traz uma regra sobre um tema chamado condomínio. Ai, professor, que diabo é isso? Codomínio. Domínio não é propriedade? É. O que quer dizer codomínio? Copropriedade. Propriedade de várias pessoas. Imagina uma casa. Então, vamos desenhar nossa casa aqui, né, gente? Porque vocês sabem que eu me formei em desenho na universidade lá de Massachusetts. Desenho, olha que obra de arte. Imagina que a gente tem uma casa e essa casa é de propriedade de 3 pessoas. Eu tenho a parte do A, a parte do B e a parte do C. Eu tenho coproprietários. Eu tenho 3 pessoas constando no registro do bem como sendo proprietário dos bens. Professora, o que diz esse artigo 504? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá. Olha aqui, ó. O artigo 504 diz o seguinte. Vamos botar aqui, ó, 504. O 504 diz: não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Então, aqui a gente tem um prazo decadencial, tá? Vamos lá. Eu quero que você observe que, então, se eu for vender a minha cota, eu não posso vender a minha cota para uma pessoa estranha sem antes oferecer para os meus demais condôminos. Ah, professora, nesse caso aqui eu vou, né, observar o quê? Vamos aqui no nosso material, vou voltar para você aqui na nossa tela. Olha o que diz o 504. Ele diz o seguinte, vamos pegar e vamos aumentar aqui a tela para você. Não pode um condômino na coisa indivisível, a casa que é indivisível, vender sua parte a estranhos. Prof, ele pode doar? Doar, ele pode para quem ele quiser. Doar, ele pode para quem ele quiser, porque aqui está falando de venda. A sua parte a estranhos. Se outro consorte a quiser, tanto por tanto. Quando ele fala tanto por tanto, mais uma vez, é dando a entender a questão da venda, porque é o preço que você paga, tá bom? O condômino a quem não se der o direito de ver, não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se requerer no prazo de 180 dias. Isso aqui é a chamada adjudicação.
ação do bem. Ele vai ajuizar uma ação de adjudicação que deve ser promovida no prazo de 180 dias, tá? De 180 dias para depositar o preço e pegar a parte para ele. Se forem muitos os condôminos e todos eles quiserem, por exemplo, o A está vendendo a parte dele, mas o B e o C também querem comprar. Preferirá é tipo uma licitação na questão do desfazimento do condomínio. Preferirá quem tiver benfeitorias de maior valor. Na falta de benfeitorias, quem tem o quinhão maior. Mas se todos os quinhões forem iguais, vamos vender para quem pagar primeiro. Então, se todo mundo quiser, primeiro a gente observa a benfeitoria. Se não for o caso, a gente verifica o quinhão. Se não for o caso, a gente vai para quem fizer o pagamento primeiro, ok? Print categoria nessa tela, informação importante. E detalhe do coração. Lembre-se que essa regra se aplica também à questão da cessão da herança. A gente conversou isso na aula de sucessões. Se um herdeiro for ceder a herança, como a herança tem o tratamento de bem imóvel, a gente tem a formação de um condomínio entre os co-herdeiros. Se o herdeiro for ceder onerosamente sua cota na herança, ele deve dar a preferência aos demais herdeiros, sob pena da possibilidade de uma demanda de adjudicação também do bem. Ok? Show de bola? Print categoria na tela, vamos lá. É isso. Amora, estão perguntando cadê os gatos? Vem falar aqui. Reage, dá uma levantada aí, se estica e vamos seguir o bonde. Vamos seguir o bonde. Podemos? Vamos seguir o bonde. Professora, eu recebi uma doação. Vamos falar aqui da doação. Bom, interessante a gente observar a questão da doação, porque a doação ela pode ser pura ou pode ser uma doação onerosa, que é aquela chamada doação com encargo. Acorda! Olha o caminhão da aprovação. Tá chegando. Deixa para dormir domingo à noite. E acordar cedo na segunda para já estudar para a segunda fase. A vida não é fácil, não. Para ter a vermelhinha, tem que ralar. Então, vamos lá. A doação é você entregar um bem a troco de nada. Ponto. Já caiu na prova, no exame de ordem, essas questões aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Primeiro, a doação, ela deve ser por escrito público ou escrito particular. Então, via de regra, a doação tem que ser escrita. Mas, professora, já caiu na prova da UAB a doação verbal. Lembra, né, quem tem vó ou quem teve vó, mãe, que chega lá, geralmente quem faz isso é vó. Minha mãe e meu pai fazem isso hoje com os netos. Eles chegam, tipo assim, com dinheirinho, deixa eu ver se tem um... Eles chegam com dinheirinho assim, aí eles dobram o dinheirinho, aí eles vêm andando, aí pega, tipo como se estivesse passando droga, né? Entrega lá pro neto, aí o neto pega assim. E eles saem. Olha só, a doação, via de regra, tem que ser escrita por instrumento público ou instrumento particular, mas pode ser verbal também, doutores. Isso que os avós fazem é uma doação verbal. Olha aqui, ó. A doação verbal também será válida. Valdinélia, um beijo, obrigada. Se versando sobre bens móveis de pequeno valor e se lhe seguir incontinente a tradição. Posso fazer doação para o nascituro? Posso. Chá de fralda é doação para o nascituro.
tá? Posso fazer doação pro absolutamente incapaz? Quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Dispensa-se a aceitação desde que se trate de uma doação pura. O que é a doação pura? É aquela doação que você faz e não exige nada em troca. É isso, tá bom? A doação de ascendente a descendente que nós falamos agora implica em adiantamento de herança. Vi agora uma senhora fazendo um vídeo no YouTube falando dos presentes de casamento e dando uma informação errada. No YouTube não, no Instagram. Dando uma informação errada. Porque ela virou e falou assim, o casal recebeu vários presentes de casamento e não celebraram o casamento. Aí, eles vão dividir entre eles os presentes de casamento? Claro que não! Claro que não! E ela falando que era. E não é, gente. A gente tem que ter cuidado com as informações que a gente fica vendo aí nesse Instagram de meu Deus, né? A gente verifica lá os falsos profetas bíblicos da igreja, mas a gente também tem os falsos profetas jurídicos, né? Que dão as informações erradas. Olha aqui, ó. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa são os presentes. Quer pelos nubentes entre si, quer por terceiros a um deles, ou a ambos, ou aos filhos, que de futuro houverem um do outro, não pode ser imputada por falta de aceitação e fica sem efeito se o casamento não se realizar. Você tem que devolver os bens. Fica sem efeito se o casamento não acontecer. Se o casamento acontecer e a galera divorciar, aí beleza, divide. Tá bom? Divide. Você também não pode doar, é nula a doação quanto à parte que exceder a que você poderia dispor em liberalidade em testamento. Lembra do testamento? Se você tem herdeiro necessário, você só pode dispor de até 50%. Então, se você tem herdeiro necessário aqui e você faz uma doação acima dessa cota, a doação é nula. É nula. Tá? A doação do cônjuge adúltero. Traidor. Judas. Ao seu cúmplice. O amante. Pode ser anulada pelo outro cônjuge. E aqui é questão de quê, gente? A anulação. Pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seu herdeiro necessário até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Tá bom? Tudo bem? Então, cuidado. Agora, o que eu quero contar para você aqui na doação é que a doação pode sim ser o quê? Revogada. Eu posso promover a revogação da doação. Professora, quando é que eu posso revogar a doação? Quando é que eu posso mexer nessa questão de revogação da doação? Artigo 555 a 564. Então, preste atenção. Se você faz a doação, você pode revogar a doação e falar, me devolve essa merda aí? Pode. A revogação da doação pode acontecer. E, professora, a revogação da doação é uma modalidade, vou até colocar aqui, ó, bem bonitinho para... Não vou botar assim, vou botar assim, ó. É uma modalidade, olha só que legal, de resilição unilateral. Então, a revogação da doação é uma forma de resilição unilateral. Eu estou desfazendo o contrato de forma unilateral sem te perguntar se você aceita. Só que é óbvio que eu não posso sair por aí revogando de qualquer jeito. Mas, de fato, é um direito... Ó, minha cabeça apaga, né? É um direito potestativo do doador. É um direito potestativo. Roberto, o que é um direito potestativo? É aquele direito que, para ser implementado, você não vai pedir opinião de ninguém. E não depende do comportamento de ninguém. É você e você sozinho. Você decide.
E quais são os casos que você pode efetivamente promover a revogação da doação? Ora, eu posso revogar a doação por ingratidão. Ingratidão do... Que letra ridícula. Ingratidão do donatário, tá? Ingratidão do donatário. E tem que observar o artigo 564, porque são as situações que não se revoga por ingratidão, tá? Ou por inexecução do encargo. Se você não cumpre o encargo, você pode revogar. Você não. A pessoa que doou pode revogar. Te dou a fazenda para que você construa uma igreja para os colonos. A fazenda é sua, mas você tem que construir a igreja. Se você não construir a igreja, que foi o encargo que eu impus nesse contrato de doação, eu posso revogar a doação. Professora, e quais são os casos aqui efetivamente de ingratidão? A ingratidão, eu vou puxar uma setinha para cá. A ingratidão está estampada em um rol taxativo lá do artigo 557. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Artigo 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, se cometeu ofensa física, se injuriou gravemente ou caluniou, e se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. O cara é um fela da mãe, né? Negou real oficial. Veja que nesses casos aqui, também é cabível se você praticar estes atos contra cônjuge ou companheiro, contra ascendente, descendente, ainda que adotivo, e aí a gente interpreta aqui também socioafetivo, ou irmão do doador, que é o colateral de segundo grau, tá? Então, cuidado, porque você pode revogar. Professora, onde é que não pode revogar? A doação onerosa, que é a doação com encargo, pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora, tá bom? Beleza. Agora, professora, peraí que eu perdi o artigo aqui, que é o 564. Não se revoga por ingratidão. Doação puramente remuneratória, onerada com encargo já cumprido, te dou a casa para que você construa a igreja para os colonos e você vai lá, constrói a igreja, depois você tenta me matar. Eu não posso revogar por ingratidão porque você já cumpriu o encargo. As que se fizerem em cumprimento de uma obrigação natural e as feitas por determinado casamento, você também não pode revogar por ingratidão. Então, muita atenção nessa parte aqui, tá? Da questão da ingratidão. Professora, qual é o prazo para que eu possa revogar por ingratidão? Cuidado, porque é 1 ano contado da ciência da causa de ingratidão. 1 ano contado da ciência da causa de ingratidão. Se o doador estiver vivo, ele que vai promover a ação, tá? Se o doador morrer, os herdeiros dele que podem promover a demanda, certo? Beleza? Maravigold, dá o print nessa tela e muita atenção com a questão da doação, tá bom? Outro ponto interessante para a gente conversar aqui é em relação ao fiador. Eu quero trabalhar com vocês aqui a questão do fiador. Caiu na última prova, mas sempre vem sendo cobrado, ok? Bom, o fiador, ele é uma situação muito peculiar, porque a fiança é sempre um pacto acessório, tá?
deve ser sempre por escrito. Não tem como ter uma fiança verbal. Você pode fixar vários fiadores. Se você tem vários fiadores, eles são solidários entre si. Foi isso que foi cobrado no exame, tá? Eles são solidários entre si. E quando você percebe a questão da fiança, existe uma regra. Os fiadores são solidários entre si, tá? Ou seja, não tem um que vai primeiro pro pau antes dos outros, não. Todos vão juntos. Mas existe uma regra da subsidiariedade. A fiança, ela é subsidiária no seguinte sentido. Via de regra, primeiro eu cobro de quem? Do devedor. Imagine num contrato de locação, que o locatário não paga o aluguel. Primeiro, o locador deve cobrar do locatário. Ele vai cobrar do locatário. Ele só vai se voltar contra o fiador se ele tentar cobrar do locatário e não tiver êxito. Aí ele cobra do fiador, sacou? Agora, pode ser que no contrato de fiança haja uma cláusula constando uma renúncia ao benefício de ordem, tá? Uma renúncia ao benefício de ordem. O que é isso? Se houver essa cláusula de renúncia ao benefício de ordem, o devedor fica lá tranquilo. A gente pode ter, logo de cara, o fiador sendo cobrado, tá? Então, se houver uma cláusula estipulando uma renúncia ao benefício de ordem, o fiador vai pro pau de cara real oficial. Ele não vai poder exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor. Ele vai direitinho pro pau. E detalhe importante, o fiador perde o próprio bem de família, tá? Então, o fiador não está acobertado pela proteção conferida pelo bem de família. Professora, quer dizer então que se aquela tia minha do capiroto chega pra mim e fala: ô meu filho, eu vi você crescer, limpei muito sua bunda quando você era pequeno, titia ama. Se essa tia virar e falar assim: ô meu filho, titia tem que alugar uma loja para fazer a lojinha de titia e a titia precisa de um fiador, você vai chegar e vai falar: tia, eu amo tanto a senhora que eu vou fazer esse contrato no meu nome como locatário, e a senhora assina como fiadora. E é sobre. Chupa, Brasil! Porque se não pagar, você pelo menos não perde a casa que tu mora. Beleza? Acorda. E essas foram as nossas considerações neste encontro de contratos. E fica ligado lá no meu Instagram, @prof.roberta_queiroz, porque eu vou lançar a mentoria para a segunda fase de Direito Civil. É isso mesmo, você, eu, coladinho como nunca se viu. E também fica de olho no meu canal do YouTube, Direito como Nunca Se Viu, várias aulas lá para vocês. Detalhe, fica ligado no Instagram, principalmente de hoje para amanhã, porque eu vou dizer o horário da aula de responsabilidade civil, caso de que sábado passado eu estava destruída. Certo? Beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a noite de vocês. Estamos juntos, porque somente terá direito à vista mais fantástica aquele que suportar a dor
da escalada da montanha. Vocês estão em processo de escalada. E a escalada sempre será árdua, mas só quem resistir ao processo é que vai ter direito à vista mais fantástica. Relembrando aqui um trecho da música Resiliência da Tribo da Periferia. Amo muito vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Até o nosso próximo encontro de responsabilidade civil, obrigações e parte geral. Tchau.